Esse vai ser o primeiro debate da Mostra dos Melhores Filmes do Ano. Os filmes que vão ser debatidos aqui hoje são A Qualquer Custo e Terra Selvagem, que foram os filmes exibidos no dia de hoje. E os membros da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro que vão ter esse debate, essa conversa com vocês, são o Carlos Brito e o Gilberto Silva Júnior, que vão falar desses dois filmes. E queria só reforçar que na semana que vem, durante toda a programação da mostra, da semana que vem, com exceção da terça, porque o CCBB está fechado, e do domingo, nós teremos debate. Vão ser exibidos dois filmes, em seguida a gente vai ter o debate com mais dois membros da CCRJ, igual está acontecendo hoje, certo? Aí quem quiser participar, vir, se programe, porque eu acho que é um momento também para poder trocar, ter esse bate-papo a respeito dos filmes. Tá? Quando a gente abrir para perguntas, só vou pedir para poder levantar a mão para a gente poder levar o microfone, que a gente está fazendo um registro em vídeo ali que o CCBB solicita da gente. Certo? Passar a palavra para vocês, gente. Obrigado. Tudo bem? Boa noite. No meu caso, eu já vou pedir desculpas antecipadas pela quantidade de tosse minha que vocês vão ouvir, que minha garganta está completamente inflamada. Então, eu já peço desculpas antecipadamente. Assim, não estava previsto, mas aconteceu. Bom, meu nome, vocês estão vendo aqui, Carlos Brito, eu sou editor do G1, sou editor de conteúdo do G1 e sou integrante da CCRJ. E estou ao lado aqui do Gilberto, professor, especialista em cinema, também integrante da CCRJ. E hoje a gente vai conversar sobre dois filmes que, de longe, muito de longe, estão entre os meus preferidos assim, do ano passado. Eu fiz questão assim, de dar uma votação bem expressiva, bastante elevada quando a gente fez a votação. Normalmente a gente faz a votação ali pelo início de dezembro, primeira, segunda semana de dezembro. E A Qualquer Custo estava encabeçando a minha lista. Assim. Foi o filme que eu mais achei interessante, um dos mais interessantes assim, exibidos aqui no ano passado. O A Qualquer Custo é escrito pelo Taylor Sheridan, e o que foi exibido logo em seguida, que foi o Wind River, né, o Terra Selvagem, é dirigido pelo Taylor Sheridan. Então vocês já percebem ali uma série de similaridades que a gente vai externar aqui ao longo da conversa. Vai, Gilberto. Não, vai. Fala alguma coisa. Bom, então vou me apresentar aqui. Eu sou Gilberto Silva Júnior. Como crítico, atualmente eu estou meio devagar no último ano, tanto que o último texto que eu escrevi foi justamente sobre A Qualquer Custo, mas de qualquer maneira eu trabalho como crítico para a revista Interlúdio, que é uma revista online, né? E também o A Qualquer Custo é um filme que um dos primeiros da minha lista pessoal de melhores de 2017. Fica curioso que, se eu pegar os 20 melhores filmes da minha lista pessoal nesse ano e a lista da CCRJ, em outros anos eu tive muitas coincidências, como eu estava falando. É o único filme entre os meus, Gilberto, 20 melhores de 2017 que entrou na lista da CCRJ, né? O Terra Selvagem, que é outro filme, é um belo filme também, né? O Taylor Sheridan escreveu o A Qualquer Custo e escreveu e dirigiu o segundo. Mas eu não acho um filme tão rico como o A Qualquer Custo. Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho dos dois filmes, da visão de cada um e de coisas que a gente tem como puxar, e depois abre para vocês. Vai cá. Tá. A gente pode dizer que A Qualquer Custo é uma espécie de faroeste, um western contemporâneo, novo. E é impossível dissociar o que você vê ali no filme, no A Qualquer Custo, da realidade americana atual. Aí quando você pensa assim, a realidade americana atual é o quê? A realidade americana atual não é Nova York, né? Os Estados Unidos não são Nova York e não são Los Angeles. Os Estados Unidos raiz, de verdade, aqueles Estados Unidos ali, são aqueles Estados Unidos ali do meio oeste e também do sul,
que é onde se passa o filme. O filme se passa mais ou menos ali ao oeste do Texas. O Texas tem uma história muito sangrenta, muito violenta, e é interessante você observar como o Dave Mackenzie, que é o diretor, ele faz questão de associar a violência que existe ali à terra, àquele lugar. Se vocês prestarem atenção, a primeira tomada do A Qualquer Custo é mostrando a cidade. A última tomada do A Qualquer Custo é mostrando aquele campo. Ou seja, a violência está ali na terra. E os homens que vivem ali são tão violentos quanto. Né? Isso está dentro deles. Tem uma sequência ali, e isso está muito ligado à história americana, essa coisa da posse da arma. Né? Isso está entranhado no DNA do americano médio. Mais uma vez, não estou falando do morador de Nova York nem do morador de Los Angeles. Estou falando assim de Deep American, né? aquele interior americano. É inconcebível para um americano médio não andar armado. Ele não entende. Porque isso está desde a fundação do país. Né? Você cuida da sua segurança. Não estou fazendo defesa não, tá? Estou só explicando como eles pensam. Você é responsável pela sua proteção, pela proteção da sua família, pela proteção da sua propriedade. Vocês veem que tem uma cena no banco que os irmãos entram, tem um senhor no caixa, eles rendem o senhor. Você está armado? É lógico que eu estou armado. É claro que eu estou armado. Né? É óbvio que eu estou armado. E a perseguição final, quando aquelas pessoas passando na rua de caminhonete, todas elas vão perseguir os bandidos, todos eles de fuzis, metralhadoras. Então, essa violência, ela pulsa o tempo todo nesse roteiro. Que era uma coisa que a gente já via nos filmes de western, né? Aquela conquista do oeste, que foi uma coisa sangrenta e tal. E além dessa violência, tem uma crítica também que eu acho muito bacana ao sistema financeiro ali americano, o sistema bancário. Vocês veem que os irmãos, eles roubam o banco, dinheiro do banco, que vai executar a hipoteca da mãe deles, eles vão perder aquele sítio para pagar o banco. Ou seja, na verdade, eles estão fazendo o dinheiro sair da mão do banco e voltar para a mão do banco. Além dessa questão da violência, além dessa crítica financeira, você tem também ali a presença do personagem do Jeff Bridges, que é aquele homem da lei velho, já prestes a se aposentar, mas que você vê que quando ele se aposenta, ele não aceita. Para ele a missão não está terminada. Eu acho o final desse filme uma coisa devastadora, porque o final desse filme é uma promessa de violência. Aquele diálogo entre os dois ali, aquela conversa entre os dois ali, aquela é uma promessa de violência. Ah, foi você que matou meu irmão? Fui eu que matei teu irmão. Eles ficam se olhando. Então por que você não aparece aqui qualquer dia desses, que de repente você vai encontrar, eu posso te visitar no teu apartamento e você vai encontrar a paz que você tanto procura. Quer dizer, fica uma promessa de violência em suspenso ali no final, e mais uma vez a câmera é direcionada ali para aquele campo, para mostrar que a violência está entranhada ali naquele local. Né? A violência está na terra e a violência está nos homens também. O que eu acho assim, dando continuidade à linha de raciocínio que o Carlos falou, assim, interessante demais. O que me fascina nesse filme Hell or High Water, A Qualquer Custo. Só uma pergunta, quem assistiu ao filme aqui? Bom, todo mundo assistiu, né? É que ele pega, como o Carlos falou, vamos fazer um western. Então, a filosofia de realização do filme é o seguinte: o que seria um western se um western se passasse hoje em dia, né? O filme só em 2016, foi verdade, 2015. O que seria um western? Então você começa assistindo o filme e quem já viu muito western na vida vai remeter àquela imagem. Começa com uma cidade fantasma e os caras começam chegando de carro para assaltar o banco da mesma forma que nos filmes de western chegaram a cavalo. Então você vai substituir a imagem do cavalo do século XIX
pelos carros. Então, a forma de assaltar, rostos cobertos, ele não é repensando o gênero do western, ele não repensa o gênero, ele simplesmente faz o que seria um western hoje, né? Então, ele pega, em termos de estilo de direção, ele vai lá atrás em diretores clássicos que fizeram o western. Talvez o diretor mais famoso, e aquele, no meu entender, que foi o maior cineasta de todos até hoje, assim, 01, né? Topo do que é o melhor cineasta de todos os tempos, é o John Ford. Só que o John Ford, ele era um cineasta que ele trabalhava no western dele em gênese da sociedade. Basicamente, ele trabalhava em histórias épicas, a Grande Cavalaria, ou no Tempo das Diligências, que ele concentra um microcosmo social ali. Ele trabalhava na gênese da sociedade americana. O que o Sheridan no roteiro e o David Mackenzie, que é o diretor, faz em termos visuais, é trabalhar num universo de western mais próximo de diretores com filmes menos ambiciosos, Anthony Mann, Hal Walsh, que pegam as pequenas histórias dos pequenos cidadãos em volta em luta com alguma coisa de poder. Então, esse filme é um western, mas é mais próximo de uma mentalidade de forma de fazer cinema de um western da linha B, né? Não dos western grandes. Ou de uma revitalização do western que teve na década de 60 com o Sérgio Leone, que ele transforma aquilo que era a gênese da sociedade numa ópera, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que talvez um gênero essencial na história do cinema é o western, que ele mostra historicamente a gênese da sociedade americana, e o Sheridan e o Mackenzie, eles vão aqui para mostrar o quê? Como disse o Carlos, eles vão no western atual para mostrar o status quo, ou pelo menos uma corrente, um momento da sociedade americana no momento. Então, você pensa o seguinte, você tem todos os diversos pontos de discussão ali. Você tem o personagem do Jeff Bridges, que é o homem da lei desiludido, mas que ele ainda carrega em si uma bagagem daquela América antiga, tipo os diálogos que ele tem debochando do assistente dele, do índio, mesmo afetivamente, mesmo ele dando umas cutucadas no cara e gostando do cara. Quer dizer, ele carrega de alguma forma todo aquele preconceito, né, do branco contra o índio, contra o chicano, que o cara é... Aliás, ele não é índio puro, né? Ele é meio índio, você lembra de mim? Ele é mestiço de índio mexicano. Então, quer dizer, é tudo aquilo que o nosso atual presidente americano, aquele maluco que está lá, luta contra, né? Minorias, né? E vai mostrando isso bem de uma forma diferente. E se você, assim, voltar um pouquinho em termos de história americana, quem viu muito western sabe que aquilo que era um terreno era possuído pelos índios ou a ser desbravados, terrenos selvagens, né? Que no início foi ocupado pelos grandes barões de gado. Então, uma situação base de muitos western é o quê? Os pequenos poceiros, pequenos proprietários tentando se apropriar da terra e lutando contra os grandes barões de gado, que às vezes matavam os poceiros, os pequenos proprietários. Na evolução da sociedade americana, o que mudou hoje? Esses pequenos proprietários, todos eles lutam contra o sistema financeiro. Contra bancos, né? Então, os dois irmãos, na luta deles, a princípio, para sobrevivência mesmo, para manter a terra, eles vão ter que brigar contra o sistema financeiro, roubando dinheiro do próprio sistema. Mas a questão do filme é que tanto os dois filmes são muito ricos, porque além daquela historinha central que envolve o crime, os assaltos no filme, um assassinato no outro,
o que mais interessa nos dois filmes é aquilo que está no entorno. Se você vê assim, as pequenas observações de câmera, todas as pessoas... as cidades, né? As cidades. Assim, vocês observaram como as cidades são totalmente decadentes, assim, tem várias passagens. A qualquer custo, então mostra muito. A câmera vai passando por aquelas cidades americanas do interior abandonadas, mostrando a decadência econômica do interior americano, que é real. Assim, que você olha, por exemplo, não no Texas, mas você vai em Detroit, Michigan, foi a capital do motor, a capital do carro. Detroit é uma cidade acabada, destruída. Assim. Não, é quase uma cidade fantasma, que não conseguiram competir com os asiáticos, enfim, tá, os carros são fabricados no Oriente agora. Então, a qualquer custo, como o Gilberto estava mencionando, ele é muito feliz também nisso. A câmera passeia em vários momentos ali por aquelas cidades, aqueles outdoor de beira de estrada. Você vê que é um ambiente decadente. A pobreza está presente ali. A pobreza está presente naquele local. Inclusive ali no diálogo final, que eu acho devastador, aquela conversa dos dois, o personagem do Chris Pine, é engraçado que, bom, vocês viram, não estou dando spoiler não, né? Quando o irmão morre, ele meio que absorve um pouco da personalidade do irmão, porque ele era meio reticente, né? Ele participava, mas não queria participar muito. No final não, ele está muito parecido com o irmão, quando ele tem um diálogo com o personagem do Jeff Bridges. E ele fala para o Jeff Bridges, que vocês olham para o lado, já tem ali, estão bombeando óleo, petróleo, enfim. Ele fala para o Jeff Bridges, a pobreza é uma doença. Ela foi passada para minha família de geração em geração. Meus filhos não vão mais passar por isso. Quer dizer, a pobreza está presente ali. É muito interessante também essa questão que ele está falando da pobreza. Os irmãos não, eles seguem um trajeto meio no objetivo. O Jeff Bridges, a dupla de policiais, o Jeff Bridges e o assistente dele, o mestiço de índio mexicano, eles, ao longo da investigação dele, eles esbarram com algumas pessoas. Logo no início, eles passam com uma imagem clássica do western, que é um grupo de cowboys mesmo, atual, conduzindo uma tropa de gado, mas a tropa de gado está falida. E ele faz esse mesmo comentário: eu estou aqui conduzindo esse gado, não sei onde é que isso vai levar, e eu vou passar isso para os meus filhos, e meio perdido. E tem uma situação... o terceiro assalto que eles fazem é um assalto não planejado, né? Os irmãos estão almoçando, aí o Ben Foster dá uma levantada meio de impulso e assalta o banco em frente, enquanto o outro cara está ganhando mole da garçonete, né? Aí, quando os policiais vêm para investigar, as pessoas que estão ali estão muito reticentes com a polícia também, muito desencantadas. Pô, os caras vão fazer o jogo do sistema financeiro. Deixa muito claro que todo aquele universo de pessoas ali está endividado, né? Então, eu acho que, além de tudo, de falar da história americana do momento, A Qualquer Custo é um dos filmes mais, talvez o filme mais rico que a gente tenha tido recentemente sobre a questão da exclusão. Com certeza. Porque, né, a exclusão social que vai aumentando, o pessoal fala... Não, nos Estados Unidos, aquela coisa, os Estados Unidos está aquilo ali, está falido, é o povão, aquilo que eles chamam pejorativamente de white trash, né? O pobre endividado, né? E o cara vai no filme, e eu queria destacar, antes da gente começar a falar do outro filme também, como o Carlos falou, aquela sequência final, ele é um primor do diálogo e ela é um primor de iconografia, que ela consegue resumir imagens que sintetizam tanto a história americana quanto a história do western. Porque a gente diz que os grandes terrenos, principalmente do Texas, eles eram de propriedade dos barões de gado, e esse barão de gado, esses terrenos foram substituídos em termos de poder econômico pelas indústrias petrolíferas. Então ele coloca na sequência final duas imagens que remetem a dois filmes clássicos do western e a dois personagens.
O Jeff Bridges, ele passa praticamente o filme inteiro quando ele está sentado, assim, sentado, com uma perna encostada em alguma pilastra. Aquela é uma imagem icônica do Paixão dos Fortes, do John Ford. Né? O personagem do Henry Fonda, ele é ali naquele momento ele é o xerife, o Wyatt Earp, mas ele não é o filme todo o xerife, que ele é justamente um grupo de irmãos que é massacrado pelo garão do gado e ele vai fazer a vingança. Então você tem aí uma imagem onde você encontra o western tradicional e você vê a imagem do personagem do Chris Pine, que é o irmão sobrevivendo, conversando com ele, segurando um rifle num terreno de petróleo. A imagem do cara de camisa meio desabotoada, segurando um rifle, remete a um filme chamado Assim Caminha a Humanidade, Giant, né? Onde o personagem que fala justamente da decadência dos barões do gado, substituindo pela petrolífera, né? A decadência da família do Rock Hudson, que era proprietária de grandes terrenos, que é substituída pelo empregado da família deles, que é o personagem do James Dean, que fica rico quando descobre um poço de petróleo. E você tem uma imagem clássica no Assim do Caminho à Humanidade, do James Dean meio encostado, segurando um rifle. E o Chris Pine, naquela cena, ele está segurando um rifle. Só que ele não está segurando um rifle confrontando, igual o personagem do James Dean. O rifle dele está no chão, com uma confrontação mais suave. E outra, assim, mudança de posição do detalhe. O Jeff Bridges, como todo cowboy, fica com chapéu. Nessa sequência final, o Jeff Bridges, já cansado, desencantado, aposentado, onde é que está o chapéu dele? Vocês lembram? Quando ele está com as pernas cruzadas. Está no pé. Está no pé. Então você vê, assim, o cara consegue fechar, eu acho que a grandeza do filme toda se resume nessa sequência. Ele fecha visualmente um contexto histórico, tanto de história econômica da região, como de história do cinema, do western. Então, eu acho que ali está o atestado, além de tudo que a gente viu durante a hora e 35, que o filme é enxuto, curto, como eu gosto. É uma característica dos filmes do Taylor Sheridan. Os filmes dele são curtos, são secos. Os filmes dele não tem uma gordura. Uma gordura. Entendeu? E um dos motivos por que eu acho, talvez, o que contribui para que eu, a qualquer custo, seja mais rico, é a intervenção de um diretor que tem uma visão de cena de mise-en-scène um pouco mais rica que o antes. O David Mackenzie, apesar de ser um diretor que eu não tenho 5, 6 filmes, os filmes dele nunca chegaram aqui, é um diretor inglês de filmes pequenos, me surpreendeu muito o domínio visual, o domínio dele de encenação do cinema, que é o que a gente chama de mise-en-scène, que é, no meu entender, o coração do cinema. É interessante você ver o senso de obrigação do personagem do Jeff Bridges, né? Porque depois que ele mata um dos irmãos, que matou o parceiro dele, eu acho sensacionais aquelas tomadas dele em casa. Ele não precisa dizer uma palavra. Ele na sala, vendo televisão do lado do cachorro. Você vê claramente que o cara está incomodado, entendeu? Eu não peguei o outro irmão. E tudo isso leva àquele diálogo que eu já enalteci aqui 2 vezes, vou enaltecer a terceira, que eu acho brilhante, essa conversa final assim, entre os 3. Eu acho que a gente pode entrar agora em Wind River, né? Terra Selvagem. Algum de vocês aqui viu Sicário? Filme chamado Sicário? Que também foi escrito pelo Taylor Sheridan. O Taylor Sheridan é interessante, ele é um ator, ele participa daquela Sons of Anarchy, fez um monte de séries assim na década de 90, Veronica Mars e tal, não sei o quê. E quando ele fez 40 anos, ele decidiu, não sou ator, eu sou roteirista. E ele começou a escrever.
E logo de cara, o cara faz Sicário, faz A Qualquer Custo e faz o Terra Selvagem. É interessante você notar que nos 3 filmes, eu já estou colocando Sicário aí no meio, sempre é numa terra inóspita, numa terra agressiva, selvagem, violenta, onde a terra e os homens são violentos. O caso do Terra Selvagem é isso, né? Aquela reserva indígena. Reservas indígenas norte-americanas têm altíssimo grau de violência, tem altíssimo grau de alcoolismo, tem altíssimo grau de suicídio. São locais muito agressivos, muito violentos. Então, e assim, para complementar em termos visuais, o local ali é no Wyoming, né? É coberto de neve. Uma das coisas que eu acho muito bacana assim, nesse filme é o personagem do Jeremy Renner, o Corey, que ele já dá a declaração de intenções dele logo de cara. Você fica de cara sabendo que aquele homem ele é um predador, mas ele é um predador de proteção, vamos dizer assim, né? Ele logo no início do filme ele pega e mata um lobo que estava atacando umas ovelhas ali. Ao longo do filme ele fala umas 2 vezes, I'm a hunter, eu sou um caçador. E era muito fácil desvirtuar a natureza desse personagem ali no final, prestes a chegar no final, quando a agente do FBI é alvejada, é baleada, está no hospital. Eles sabem quem matou a menina, quem matou a índia no final. E é outra declaração assim, de quem é o personagem assim, escancarada. Eu sei para onde ele foi. Ela fala, vai atrás dele. Ele fala, não, olha só, vamos deixar uma coisa clara. Eu vou atrás dele, mas eu não vou prender esse cara, tá bom? Ela entende o recado. Quer dizer, existe uma linearidade nesse personagem, do início ao fim. E isso tudo inserido nesse contexto de violência, de morte, de agressividade, que é aquela reserva indígena, de decadência. Inclusive o pai da menina morta é o policial do A Qualquer Custo. É o mesmo parceiro, mesmo ator. É o mesmo ator. Como todos os filmes do Taylor Sheridan, é seco, é direto, o roteiro é muito enxuto, e quando você vê o filme acabou. Né? E isso que eu acho interessante. Fala alguma coisa, Gilberto. O filme A Qualquer Custo, eu acho também, o Wind River, né? Que os 2 filmes usam uma coisa interessante, é usar o cinema de gênero, no caso um filme mais investigativo, o outro um western, claro, escancarado, o outro com elementos de western, mas um filme de investigação, que seja na trama policial, usar o cinema de gênero para falar de questões contemporâneas. Porque a gente, no fundo, e você pega até a evolução que teve o cinema americano, que hoje em dia cinema de gênero é associado a uma coisa meio infantiloide, cinema pipoca, super-herói, tem coisas legais também que a gente curte, mas se você for pegar a história do cinema, sempre foi usado cinema de gênero, o western, a comédia, desde o filme, diretores que trabalhavam no filme policial, principalmente no cinema noir, que se desenvolveu na década de 40, usar esse tipo de cinema de gênero para falar das questões do momento, questões sociais, questões históricas, que eu acho que em termos de cinema, esse tipo de abordagem é muito mais rica do que filmes que tratam direto do tema, que vão direto, dramas às vezes que não tem como uma exploração não um pouco sutil. Vou falar uma abordagem minha que pode ser que dê alguma questão, muita gente não gosta do que eu vou falar. A Qualquer Custo é um filme sobre exclusão e que trata da questão da exclusão muito melhor do que Daniel Blake, que é um filme eu também acho. do Ken Loach, que teve, pessoal, assim, mas a dramaturgia do Ken Loach trata os personagens dele como coitadinhos. Eu não gosto de, entendeu? De cinema que usa para me emocionar o personagem, tratar ele como coitadinho. Mas, assim, inclusive visualmente, o filme, em termos de mise-en-scène, muito melhor dirigido. Mas vamos voltar ao Wind River, né? Ele, como cinema de gênero, ele usa para falar toda essa questão
da sociedade indígena, da condição das reservas, o estado da mulher indígena, né? Que você termina com 2 pais ali e amigos, e as filhas eram amigas, que tiveram as filhas adolescentes mortas e perdidas em episódios de violência que não entram nas estatísticas, né? E, assim, revendo o filme agora, que eu tinha visto o filme em casa só, uma coisa que me pareceu muito forte é que eu acho que mais até do que as questões sociais do filme, indígenas, no caso do Wind River, ele funciona muito mais quando ele trata dos pequenos dramas individuais, da questão da perda. As cenas mais ricas do filme estão ali, na casa da menina que morreu. No primeiro momento que a policial da FBI, a Elizabeth Olsen, entra lá, chegando, fazendo o que vai fazer, acontecer, que vai perguntar, que ela toma aquela primeira porrada com a secura do pai, quando ela entra, que ela vai quer interrogar a mãe, e o cara diz, não, vai lá. E ela dá de cara com a mãe, né, dolorida, se cortando, se flagelando, e no final, no diálogo dos dois, do personagem do Jeremy Renner com o pai da menina ali, que é o ator que está em comum. Então, quando o Jeremy Renner fala da perda da filha dele, que foi num caso semelhante, eu acho que aí são nessas pequenos detalhes que eu acho os momentos mais ricos do filme. O Taylor Sheridan, ele também sempre faz questão de colocar alguma mulher forte dentro da trama. Ele faz isso em Sicário, que é o personagem da Emily Blunt, que também é uma agente do FBI. Ele faz isso de maneira um pouco mais periférica, menos evidente no A Qualquer Custo, que ele fica bem... Você vê a ex-mulher do personagem do Chris Pine, é uma mulher bem dura, assim, bem... que se coloca, e ele coloca o personagem da Elizabeth Olsen também, como uma mulher forte, uma mulher presente. Remete em alguns momentos a Clarice Starling, né, o personagem da Jodie Foster no Silêncio dos Inocentes. Em alguns momentos lembra, são mulheres, são agentes da lei, são muito fortes. O Wind River, ele ganhou o prêmio da Sertan Regard, que é uma das mostras principais do Festival de Cannes. Surpreendeu muita gente, porque foi praticamente ele fez trabalhos menores, mas foi basicamente o trabalho de estreia de direção do Taylor Sheridan. E já deu para verificar que, além de escrever muito bem, ele também sabe dirigir bem também. Então, assim, eu acho que é um nome que vale a pena a gente ficar atento no futuro para ver o que ele vai fazer. Me parece que o próximo filme dele é a continuação de Sicário, chamado Soldado. Se vocês não assistiram Sicário, por favor, assistam, tá, gente? Tinha, não sei se ainda tem na Netflix, vão para casa, bota lá Sicário, S-I-C-A-R-I-O. Outro filme da mesma estirpe, seco, direto, brutal e com um olhar muito agudo para a realidade social, no caso de Sicário, daquela fronteira ali com o México, né, da questão do tráfico de drogas, dos cartéis mexicanos, enfim. Impressiona como um primeiro roteiro que o cara escreveu já tem aquele nível assim, de qualidade. Vale muito a pena ficar atento ao que o Taylor Sheridan faz. Vamos conversar? Vamos. Quem é que... Eu não sei, eu queria pedir a galera aqui mesmo para fazer perguntas, se todo mundo chegasse, pelo menos quem quiser conversar com a gente aqui, chegasse mais para frente, eu acho que fica legal. Vamos falar, porque pra gente é bom saber o que vocês pensam também, assim. A gente dialoga. Porque o senhor ali de trás, ele tinha levantado a mão durante o momento que eu estava falando ali. Boa noite. É verdade. Porque eu estive pensando nesses dois filmes a respeito das americanas e estava associando ao tipo de eleitor que possibilitou a ascensão do atual presidente americano. Eu quero saber se eu posso fazer essa analogia. Pode, Com certeza. sem dúvida. Sem dúvida que pode. O eleitor do Trump é o eleitor morador dessas cidades, que está desempregado, que eu não vou chamar de conservador, porque eu acho que o termo conservador é mal empregado.
vou chamar de reacionário. Eu acho que descreve melhor. Ultra-reacionário é um cara de extrema direita. Como eu disse, essa cultura da arma é uma coisa que existe desde a fundação do país. O americano médio, o americano ali do coração dos Estados Unidos, para ele é inconcebível ele não ter arma. Não existe isso. Eu falei aqui no início, acho que o senhor não tinha chegado ainda, tem uma cena, no A Qualquer Custo, um dos assaltos a banco, que os dois irmãos rendem um senhor, ele está no caixa, e eles perguntam, o senhor está armado? Ele fala, pô, é claro que eu estou armado, é óbvio que eu estou armado, como assim eu não estou armado? Então, assim, o eleitor do Trump ele se localiza exatamente ali, nesse, o pessoal chama de Bible Belt, né, cinturão bíblico, que existe ali no interior dos Estados Unidos. Foi esse cara que elegeu o Trump. Uma série de insatisfações econômicas, preconceitos com a presença de mexicanos, e junte-se isso a uma candidata fraca também, que foi a Hillary, que era uma candidata muito fraca do Partido Democrata, né? Uma pessoa que usou e-mail pessoal para tratar de assuntos da Secretaria de Estado, como se fosse assim, o equivalente ao Itamaraty, usar o e-mail pessoal para isso, está pedindo para se dar mal, né? E eles usaram isso na campanha largamente contra ela. Então, sim, dá para fazer essa associação, sim, entre o eleitor do Trump e aquelas cidades decadentes que o senhor viu, todos viram, principalmente A Qualquer Custo. É porque esse cidadão que a gente vê no filme, né, ele não se via, por um dos motivos da vitória do Trump, ele não se vê refletido na política do Partido Democrata, principalmente na figura da Hillary, que é uma figura meio elitista, distante, né? Exatamente, não se vê. Agora, sim, existe muita miséria nos Estados Unidos. Muita miséria. E se isso já é visível em grandes cidades, você imagina nas pequenas. Tem um filme, já que a gente eu falei de Sicário, procurem também. Eu falei desse filme aqui há uns 3 anos, mais ou menos, quando eu participei aqui outra vez, chamado Tudo por Justiça. O nome do filme é Out of the Furnace, Fora do Forno, assim, com o Christian Bale, que fez o Batman e tal, que ele é um cara que foi preso e ele sai da cadeia. Quando ele sai, ele vai para a cidade dele, e a cidade dele está completamente decadente, assim. As fábricas fecharam, não tem emprego, as pessoas estão na rua. É muito parecido com o que a gente vê aqui, né? Tem uma situação de irmãos também. Tem uma situação de irmãos, exatamente. É engraçado, eu estou falando de desemprego. Ontem eu fui aqui no IBGE, que eles fizeram o lançamento do PNAD, que é a Pesquisa Nacional da Análise de Dados. Eles falaram muito da questão do desemprego. Atualmente a gente está com 12,7 milhões de pessoas desempregadas aqui no Brasil. Aí você analisa a pesquisa e você vê lá que alguns setores aumentaram. Que setores são esses que aumentaram, que tem mais pessoas trabalhando? Empregadas domésticas, motoristas e o que eles chamam de alimentação informal, barraquinhas, pessoas vendendo comida na rua. O que o coordenador lá do IBGE falou para mim? Ele falou, você vê que são profissões que são alternativas ao desemprego. A informalidade disparou. Nos últimos 4 anos desapareceram 3,3 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil. Então o que acontece? A pessoa está desempregada, pega o carro e vai ser motorista do Uber. Vai trabalhar em casa de família. Ele falou, são profissões honrosas, ninguém está depreciando, mas são profissões, são típicas de um momento ruim da economia. Construção civil, por exemplo, disparou. Estou falando de economia aqui, né? Para falar de filme. Disparou o número de pessoas desempregadas na área de construção civil. O que também, mais uma vez, o coordenador do IBGE me explicou. Ele falou, cara, olha só, olha como é que está a situação econômica do Brasil nesse momento. A maioria das pessoas se sente absurdamente insegura no seu emprego. Você não sabe se você vai ter empregado amanhã. Como é que você vai se comprometer com o financiamento de um imóvel de 30 anos que você vai ter que ficar pagando? Como é que você vai se comprometer? Aí as pessoas não compram imóveis. Como as pessoas não compram imóveis,
As construtoras não constroem imóveis. Como as construtoras não constroem imóveis, elas demitem pessoas que trabalham na área de construção civil. Então, a gente vê miséria aqui como a qualquer custo mostrou miséria, e como esse filme que eu mencionei também, o Tudo por Justiça, vale a pena vocês verem que também mostra bastante. Só para finalizar, eu tirei férias em novembro, né? Tirei férias logo no início de novembro. Aí eu fui a Nova York, consegui juntar uma grana, fui a Nova York. A cidade continua encantadora. Eu tinha ido quando eu tinha 14 anos, assim, com meus pais. A cidade continua encantadora, mas é assustador a quantidade descomunal de moradores de rua. Você tropeça em moradores de rua em Nova York, tropeça. Nas esquinas, nas calçadas, eles segurando plaquinhas, por favor, me dê comida, homeless. Então existe muita miséria lá também. Eu queria saber se, colocando assim a nível do cinema nacional, se eu não me lembro assim de nenhum diretor, nenhuma produção que esteja assim preocupado em refletir esse acontecimento mundial de desemprego que está ocorrendo, sobretudo no nosso país. É o que eu vejo, talvez, em termos de cinema nacional, porque uma situação, vamos dizer, de 2 anos para cá, um filme, a partir do momento que o cara tem ideia de fazer o filme, para o filme sair, às vezes é um processo de 4, 5 anos, entre você tem uma ideia, escrever um roteiro, montar a produção, montar e conseguir lançar o filme. Então é possível que isso venha a aparecer daqui para frente. Mas também a gente tem filmes que mostram essa questão periférica da decadência econômica. Isso você me lembrou de um filme que está sendo exibido aqui na mostra, que é o melhor filme nacional do ano para mim, que é o Comeback, que foi a última atuação do Nelson Xavier. Então ele mostra um cara que é um pistoleiro de aluguel, velho, né? Num bairro decadente, de uma cidade decadente, que no final a gente fica sabendo que é Goiânia, só pelos créditos, de um bairro pobre, mas todo em torno daquilo, você vê bem toda essa questão da decadência econômica, do empobrecimento também. Esse é um filme que trata também com o cinema de gênero de forma periférica, que ele dá uma abordagem quase de um western também, brasileiro, contemporâneo, tem muito a ver com esses filmes que a gente viu também. Eu recomendo, eu não sei se ainda vai passar na mostra, eu acho que você vai encontrar um pouquinho dessa abordagem que você... Paulo, quem não viu, não perca. Foi para mim o melhor brasileiro do ano passado. Eu também achei. Foi o último filme do Nelson Xavier. Comeback. Não deixe de ver, não. É bem bacana. Eu queria justamente ver o que a garotada, o pessoal mais novo aí está sentindo aí também. Eu pensei em várias coisas, então tem que organizar. Primeira coisa que vocês falaram da relação do índio policial e do policial do filme. Vocês estavam falando que esse filme era para ser um western passado nos tempos de hoje. Ele era para ser, não, ele é. Não tem. E ele consegue fazer. Sim. Que o cara podia ter pretendido e não conseguido fazer, não. Ele consegue tudo que ele quis. Eu acho que um pouco da relação que ele tem. Se você fosse fazer esse western como se o enredo passasse há muito tempo atrás, a relação seria muito mais explícita do índio e do policial branco, como eles tratariam, o preconceito estaria muito mais facilmente mostrado. E mesmo que o policial não tenha escrúpulos em falar as coisas que ele fala, o tratamento que ele tem com o índio, ele ainda tem um tom de companheirismo pelos dois se trabalharem juntos e estarem no mesmo lugar. Eu acho que isso é uma visão de como que as relações de preconceito foram transformadas daquela época do western normal para a época de hoje. Ah, não, você tem 150 anos. E o personagem do Jeff Bridges, ele, apesar de debochar nas falas, ele tem meio que uma relação paternal. Né? É uma coisa meio
morde a sopra. Aqueles comentários são comentários racistas, mas é muito mais, no que eu vejo entender, reflete coisas assim, mas é muito mais de pilha, né, para zoar o cara, vou zoar mesmo, do que para diminuir o cara. Tanto que ele fica completamente chocado com relação a essa questão da morte dele. Né? Mas ele fica transtornado com a morte do... A morte serve exatamente para um lado dele que podia não estar muito evidente antes, por causa dos comentários racistas dele, da forma com que ele tratava o companheiro. Quando ele morre, você vê que existe um outro lado da relação dos dois. Eu acho isso interessante, porque é um jeito de tratar o assunto que não demonifica de uma forma simplória as pessoas que têm uma retórica racista. Assim. Deixa eu ter uma... Só depois eu passo o cara que veio na cabeça. Tem uma pequena sequência, numa sequência entre os dois, o Jeff Bridges e o parceiro, né? Nem tanto assistente, é parceiro mesmo, que bota que o Jeff Bridges ele fala aquelas coisas, mas ele é um cara muito melhor do que seria aquele americano tapado. Tem uma pequena fala, eles estão no hotel dormindo e ele entra com uma cerveja lá no quarto do índio, o índio quer dormir, ele queria obviamente tomar cerveja para conversar, ele começa a botar uma pilha e fica assim, você está vendo essa merda aí desse pastor nessa televisão? Aí o índio pergunta, você é cristão? Eu digo, eu sou cristão, mas não sou débil mental. Você vê que é a morte desse personagem que vai deflagrar todo aquele diálogo final e as cenas de tensão que eu mencionei aqui também, do Jeff Bridges, quando ele se aposenta, né, sai lá do Texas Ranger, né, que ele não é mais. Você vê que ele está em casa, ele está sentado na TV, aí você vê como ele é um puta de um ator bom pra caramba. É uma situação magistral. Ele não precisa dizer nada. Ele está sentado no sofá e você vê que o cara tá tenso, sabe? Porra, eu peguei um, mas eu não peguei o outro. Ele vai lá no rancho do cara atrás do outro. E fica claro, fica evidente pelo diálogo ali no final que aquilo ali não acabou. Não acabou. Um vai matar o outro ali. Aquela frase que o Chris Pine fala pra ele, pra mim é matadora. Olha só, eu vou lá te visitar, de repente você vai encontrar a paz que você tá procurando tanto. Né? E aí a câmera sai e vai de novo para aquele campo ali, ou seja, a violência está ali na terra, está ali naquele local e sempre vai estar. Sempre vai estar. Cresceu em matança, a matança continua e a matança vai continuar existindo ali dentro, ali naquele local. Mas eu acho que tem uma diferença que ele poderia muito bem ter terminado o filme com a cena dos dois dialogando e terminando num confronto direto. Mas é bacana que justamente não acontece isso. Sim. E ganha força porque essa promessa de violência entre os dois acontece depois que a família do personagem do Chris Pine chega, mulher, filhos, tudo bem, tudo bom, eles entram e tal, e eles falam, a gente ainda vai se acertar, tá? Beleza, a gente vai se acertar. Se acabasse com um tiroteio entre os dois, ia ser muito... ia perder muita força. É muito mais forte o que você sugere do que o que você mostra. Todo mundo que gosta de filmes de terror, né? É muito mais assustador aquilo que você acha que tem ali no escuro do que aparecer um monstro, o Jason com a máscara, que é uma coisa meio ridícula, assim, meio boba, né? Mas você ouve um barulho, você ouve alguma coisa ali, aquilo ali te assusta, você não está vendo, está sugerindo. Então o que é sugestionado tem muito mais força do que é mostrado. Uma coisa que o Taylor Sheridan fala, eu li umas entrevistas dele, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu trabalhei em muitos seriados como ator e muitas vezes os diálogos eram muito expositivos, diziam demais. Ele fala, eu fujo disso desesperadamente. As coisas que eu faço não são evidentes, não são óbvias. Eu sugiro coisas. A sugestão definitiva foi esse diálogo final dos dois.
Eu lembrei de uma coisa, o pessoal falando, assim, uma coisa que eu lembrei, está no meu texto aqui, que a gente falou da morte do parceiro, do Jeff Bridges, dessa questão da violência, e é uma coisa, se você pensar em atualização do western, como essa questão, porque o momento climático de todo o western eram duelos longos, várias horas de tiro daqui para lá, de lá para cá. Nesse filme, A Qualquer Custo, mostra o quanto esse tipo de duelo, vamos dizer, romântico, é inviável nos dias de hoje, porque a secura, vai a morte do parceiro índio com um tiro de rifle de mira, assim, do nada, assim, vou começar, não te vem, pá, ali, para tudo. E justamente o Jeff Bridges dá o troco, peraí, pega o rifle do cara, é meu, e ele dá um troco de forma semelhante, sem muito tiro, muito de lá para cá, no irmão, no personagem do Ben Foster. Tem uma outra sequência muito tensa, que é o Ben Foster quando confronta aquele índio no cassino, né? Na mesa de jogos. Você pensa, pô, esse cara vai se dar muito mal, olha o tamanho desse cara. E não, ele confronta o cara. Né? Sabe o que Comanche significa? Inimigo de todo mundo, você entendeu? Você chega a sentir, nossa, mas vai ter uma matança entre os dois ali. E aí a coisa, viu? De novo, é sugerido. Você sente a possibilidade de violência acontecer. Ele sugere. E aí cada um vai para um lado. Mas antes de cada um ir para o lado, aí você está vendo, você é meu inimigo. Aí ele devolve, não, eu sou um Comanche. Ele não se identifica na sociedade branco onde ele está. Ele se identifica mais com o índio. Com a sociedade Comanche, com a sociedade. Ele se identifica tão explorado quanto a população indígena foi na época. Uma outra coisa que eu notei, que eu achei interessante, vocês comentaram mais ou menos, tem duas cenas. A cena que, eu não sei qual é o assalto, mas um dos irmãos está tomando café ou almoçando, não sei, e o outro vai compulsoriamente assaltar o banco. Sem avisar. E aí um dos irmãos dá uma gorjeta grande para a garçonete, e quando os policiais vão lá investigar o que aconteceu, eles pedem ele pede a nota de volta, a mulher se revolta contra o policial, mostrando que meio que a autoridade que ele tem já não vale muito, e dizendo que eles ainda não são suspeitos o suficiente para você pegar as notas e tal. Uma certa insatisfação social com a autoridade que ela representa ali. E que ela diz que aquela nota era um reforço pro orçamento doméstico dela. Assim, vou pagar metade das minhas contas disso aqui. Sim. Já. Então, e junto com esse descontentamento legítimo, devido a problemas econômicos do país, você tem uma manada de pessoas correndo atrás dos assaltantes, com os carros armados, tentando... Já em outro momento. Sim, mas fazer justiça, né, ir atrás deles, mas é o mesmo grupo social que não se contenta com a autoridade, que vai atrás do bandido que está tentando, de uma certa forma, roubando o banco, conseguir suas riquezas, conseguir se livrar dos problemas financeiros que eles têm. Então, de uma certa forma, você tem essa contraposição. Isso é muito americano. Porque você entra numa coisa, numa questão dessa cena, que já é mais pro final do filme, né, que antecede o clímax do filme, é que até então eles fizeram os roubinhos dele, nunca tinha saído um tiro, quer dizer, tiro tinha, mas nunca saiu, ninguém sequer ficado ferido. Naquele assalto, tem 2 mortes, né? Então aquilo é perfeito, é a coisa que eu falo, do que o cara fez um western passado na contemporaneidade, aquilo de você ter um assalto e o pessoal da cidade, né, se juntar, sair atrás dos bandidos, né, a cavalo perseguindo, isso aí é clássico de qualquer sequência de western. A formação dos Estados Unidos teve uma influência muito grande de um filósofo chamado John Locke. Depois, se interessarem, se procurem, vale a pena dar uma lida. John Locke falava uma coisa que, você vê, quando você é 100% americano,
você tem que estar armado para se proteger, inclusive do governo, caso o seu governo se torne um governo tirano. Então, assim, teve um assalto, não sei o que. Não, a gente resolve. A gente resolve. Tá todo mundo armado aí? Tá todo mundo armado. A gente resolve. A gente não quer... E você, quando visita os Estados Unidos e tal... Pô, esse período que eu tive de férias lá, teve eleição para governador, por coincidência. Era um dia absoluto. Aqui, quando tem eleição, né, para tudo e tal. Você não dizia. Eu fui saber que tinha eleição para governador quando eu voltei para o hotel, estava passando na CNN. Que antes você não percebia. Então, existe assim um estado permanente de não dependência do governo. Olha, o governo não se mete muito aqui na nossa vida, não. Entendeu? Aqui cada um por si, cada um se protege. Isso é muito americano. E essa sequência do filme é claramente isso. E outra coisa da sociedade americana, principalmente dos pequenos grupos, eles têm um senso grande de comunidade. Entendeu? Então, eles têm, mesmo que na comunidade sejam comunidades excludentes ali, só dos brancos, você não vê um negro entrando junto naquela milícia para catar os caras, mas dentro daquele grupo ali fechado, que, mais uma vez, uma outra coisa que colaborou para a eleição do Trump é esse senso de comunidade, o grupo deles, dos brancos principalmente, né, do pobre ali. Eles formam comunidades de maneira tão arraigada que antes da Declaração de Direitos Civis, tal, você via como é que o preconceito racial nos Estados Unidos. O preconceito racial existe muito aqui no Brasil, só que ele é meio de lado, né? Ele é meio enviesado. As pessoas dizem que não tem, que não sei o quê, mas a gente sabe que tem. Tem muito. Nos Estados Unidos, não. Vocês viam como eram lá até a década de 60, 70. Ó, bairro branco aqui, bairro negro aqui. Esse bar vai branco, esse bar vai negro. Essa escola tem branco, essa escola tem negro. Eles fazem questão de segregar mesmo, de se fechar em grupos fechados, né? Eu acho curioso o comportamento do personagem do Jeff Bridges, no sentido de que ele também faz parte daquela realidade ali, que é compartilhada pelos irmãos, da cidade isolada. Mas ele toma para si o sentimento de vingança contra os assaltantes, como se ferir a instituição financeira, que nada o representa, fosse ferir ele, porque ele tem aquele cargo. E esse sentimento, ele continua mesmo depois de ele se aposentar. É como se fosse pessoal a invasão dos irmãos. E eu não compreendo isso. Eu acho curioso, porque... Bem, sei lá... Eu acho que ali não foi porque era banco. Eu acho que é porque eram assaltantes. Sim, o que eu estou dizendo é o tipo de crime que você, pelo menos que está vendo, entende o motivo e até, sei lá, se coloca na situação. Assim, justamente, é o tipo de crime que eu penso que qualquer pessoa compreenderia. Mas a questão não é compreender. Eu bato como o Carlos, ele é um homem da lei, a moda antiga. Exatamente. A partir do momento que a lei foi rompida... ele tem que interferir. Pois é, mas ele quer interferir mesmo agindo contra a lei, porque prometer uma vingança pessoal ao irmão que sobrevive é algo contra a lei. Então é um sentimento mais forte de vingança que ele nutre. São coisas diferentes. Primeiro, ele atrás dos irmãos porque está vendo um crime. Sim. Poderia ser qualquer outro tipo de crime, não necessariamente um assalto. É o homem da lei de fim de carreira. O cara é um Texas Ranger, antigão, não sei o que, tem toda aquela carga histórica em cima dele. Agora, quando mata o parceiro dele, aí não é a lei, aí é pessoal. Aí ele não tá, aquilo ali não está sendo guiado pela lei. Ali ele tá pelo contrário, ali ele está deixando a lei de lado. Tanto que ele vai lá para dizer, olha só, vou te pegar. Mas esse final é dúbio, porque, por exemplo, essa promessa de vingança pode ser sugerida. E para cutucar o cara que ele não vai ter um dia de paz enquanto existir essa possibilidade. Tem uma outra linha de diálogo, ele, cara, meu filho, você pode ter feito o que você fez, teus filhos estão com um futuro garantido aí e tal, mas
Você sabe o que você fez e isso vai ficar na tua cabeça até o fim da vida. O personagem, naquela sequência, o Jeff Bridges fala alguma coisa parecida com isso pro Capitão Kirk ali, pro Chris Pine. Verdade. Última coisa, eu queria... Para mim, os dois filmes, eles têm muitas coisas estilísticas que são semelhantes. O desfecho dos dois, eles são com diálogos de duas pessoas que representam coisas distintas no contexto do enredo. No primeiro filme, você tem um policial que estava perseguindo os bandidos desde o início, que representa talvez as instituições financeiras, não sei, de uma certa forma, porque ele, enfim. E um dos irmãos que representa aquelas pessoas que, no meio da injustiça, da desigualdade, não se vê que não tem outra forma de agir a não ser pegar uma arma e fazer algo que é fora da lei, mas que, de uma certa forma, é necessário naquele momento para a sobrevivência deles. Enfim. No outro filme, você tem um índio que foi... que historicamente já sofre problemas em perseguição e falta de reconhecimento pela lei americana, e um homem que, apesar de ser casado ex-casado com uma índia, ele ainda é um homem branco, é um homem que representa outra parte dos Estados Unidos. E sempre tem esse discurso no final dos filmes que desfecha. Eu acho interessante sempre terminar assim, nos dois filmes, no caso. E uma última coisa que eu queria falar é que, para mim, os dois filmes eles têm a posse de arma como algo importante, mas eu vejo que no primeiro, no Hell and High Water, essa posse de arma é algo ativo. É algo, ela é usada para se transformar a realidade em que se está vivendo no momento. Enquanto que no Terra Selvagem, para mim, é visto de um jeito defensivo. Um jeito de, porque nós estamos num lugar em que não se tem um Estado forte para controlar as coisas que são feitas, nós precisamos de armas para nos defendermos. São duas faces que, para mim, são sobre o armamento, que são tratadas de formas distintas nos filmes. Enfim, Bom, quando você falou isso, eu tive umas ideias aqui que a gente vai conversando, a gente vai pensando aqui com relação a esse personagem do Jeremy Renner no Terra Selvagem. Porque uma questão que aparece muito assim, na literatura americana é a questão do mestiço, do branco com índio. Quer dizer, ele pode não ser geneticamente um mestiço, mas culturalmente ele que ele participa, a meu ver, até muito mais daquela cultura da tribo do que da cultura branca, propriamente dita, né? Então, você vê que ele conhece aquele povo ali, não é porque ele é casado, você vê que o outro pai da menina fica meio como um amigo dele desde a infância, quer dizer, ele deve ter sido criado ali naquela região. Então você me deu uma semelhança com um personagem do clássico da literatura americana que já foi filmado na década de 90 pelo Michael Mann, que é o Último dos Moicanos, que é um personagem que nessa última versão é feito pelo Daniel Day-Lewis, que ele é justamente o cara que tem que fazer essa mediação como batedor, que é quase o que o personagem do Jeremy Renner ali, né, entre o branco e o índio. Então isso aí estou citando o filme, mas é um romance clássico da literatura americana, é quase que o Guarani da literatura americana. E é interessante a origem desse personagem também do Jeremy Renner, uma coisa que você falou, que o Jeff Bridges é um agente da lei. Ele não é um agente da lei, ele é um funcionário público, né? Ele enquanto caçador, mas fica claro que ele é um funcionário público. E ele é um funcionário público que cai justamente
nessa questão que o amigo aí falou, da arma como defesa, que ele caça o animal, mas ele caça quando o animal está predador, quando ele está, de alguma forma, aquele animal alvo está quebrando um equilíbrio ecológico ali na região. Então, no caso, assim, tem assim, pertinência isso que o amigo aí falou, da arma como defesa. E ali quem foi o predador mais perigoso? Foi o cara que matou a menina. Por isso eu volto àquele diálogo que ele tem lá com a Elizabeth Olsen, que é a agente da FBI, que ela fala, ela tá ferida, fala pra ele, ó, vai atrás dele. Ele fala pra ela, olha só, eu vou atrás dele, mas eu não vou prender esse cara não, ok? Beleza, ok. Ela fala, go get him, vai pegá-lo. Né? E assim como ele mata o lobo no início do filme, que estava ameaçando o equilíbrio, como o Gilberto falou, ele mata no final o outro predador, que era o assassino. Eu acho que tem uma cena intermediária, eu acho que é uma cena antes deles chegarem no trailer lá e começar o tiroteio, ele encontra os leões. Porque exatamente isso. Naquele momento, a missão dele, que era ajudar, estava cumprida, o crime estava solucionado. Então, a Elizabeth Olsen vai com os outros policiais investigar e ele vai cumprir aquela que era de fato a missão dele. Aí ele não vai, ele vai caçar os leões e pela proximidade de onde ele estava, ele acaba, né? Mas eu entendi como se quando ele encontra os leões, assim que ele encontra os leões, os policiais encontram os outros animais, vamos dizer assim, que estavam comprometendo a salvação das outras pessoas, entendeu? Isso é um recurso dramatúrgico. Sim, né? sim. É isso que eu estava... É uma maneira de entender, sim, claro. Comparando. Ele encontrar os leões e o FBI e a polícia local encontrar aquelas pessoas. É um jeito de você representar simbolicamente que eles também são como se fossem, segundo o enredo, do jeito que você é levado a crer, pessoas que impedem pessoas que não seguem o que realmente é aceito e que deveria ser a lei e tal, que estão abusando do poder para infligir dor em outras pessoas. Então, é como se eles também fossem animais e essas duas cenas acontecerem uma depois da outra, para mim é algo que reforça isso. Isso acontece muito, não muito longe da gente. Se você for na Baixada Fluminense, eu cobri Baixada há muito tempo. Quando eu trabalhei no dia, trabalhei no Extra, então cobri Baixada há muito tempo. E eu me lembro de um caso que eu vi na TV, que era assim, essa coisa da ameaça ao equilíbrio em um determinado grupo. Acho que foi no interior de Pernambuco isso. Tinha um cara que era pedófilo. E o cara, né, fazia, não vou entrar em detalhes, mas coisas que pedófilos fazem com crianças. Aí prenderam o cara, a polícia prendeu o cara. Só que vocês sabem como é a nossa lei. Logo em seguida, o cara estava na rua de novo. O cara apareceu morto. Ainda existem, e não muito longe da gente, por aqui, locais em que, quando o Estado não age, as pessoas agem. Tem a questão do estuprador na cadeia, né? Estuprador na cadeia. Estuprador bate na cadeia e está perdido. Está perdido. Porque boa parte daqueles presos lá tem filha, tem mulher, entendeu? Isso existe. Isso existe. A gente não tem milícias aqui. É um termo, uma desgraça isso, né? É a declaração da falência, da incapacidade do Estado. Quando você lê lá o Leviatã, você vê que o Estado nasce... O Estado tem que prover educação, tem que prover saúde, só que o Estado nasce com a obrigação de prover uma coisa antes de qualquer outra dessas coisas: segurança. A gente abre mão de muita coisa para o Estado para que ele garanta a nossa segurança. Como tem um professor, o Clóvis de Barros Filho, da USP, que ele tem uma frase que ele acha, que eu acho ótimo, que ele fala: você quer saber se você vive numa sociedade falida? Se você tranca a porta da tua casa para dormir, você vive. Entendeu?
Então, assim, tem locais em que, infelizmente, a gente vive numa cidade mega violenta. Ontem a linha amarela ficou fechada. Vocês viram, né? Isso acontece ainda, e acontece mais perto do que a gente imagina. Eu digo isso com tristeza, tá? No sábado anterior aí teve um evento de perseguição com tiro digno de western no quarteirão onde eu moro, ali na Tijuca, na Rua Uruguai. Morreu um garçom, né? Morreu um garçom no trecho que eu vou sair daqui, eu vou pegar o metrô e eu tenho que andar do metrô na minha casa. Foi justamente nesse trecho que eu ando do metrô até a minha casa onde houve o evento. Isso em meio a um bloco de carnaval. Sim. Mais alguém? Eu queria falar. Eu acredito que seja a última pergunta. Eu só quero. É que a gente tem que liberar a sala. Que eu sou professor de literatura há 45 anos. Pô, que bacana. E eu estava falando ali rapidamente, havia um público aqui e um debate desse, esclarecedor, falando tanto assunto pertinente, agora nós vamos ter eleição. E eu fico pensando nessa juventude, que será desse país, essa alienação total. Olha quantas pessoas ficaram, é muito triste. Eu estou falando com ele, a gente está acostumado aqui, já sou membro antigo da associação, né, Carlos? A gente já faz esses debates há bastante eu já faço tempo. há uns 6, 7 anos, e o Gilberto faz há mais tempo que eu. Eu faço há pelo menos uns 12, 13 anos, sempre aqui no CCBB, a gente, às vezes, quando pode... É que eu sou júnior. Eu sou júnior também. Acompanha o movimento. Essa mostra costumava ser cheia. Você chegava aqui, assim, nas 2 sessões, a primeira estava mais vazia, a segunda estava mais cheia, mas tinha lugares. Quer dizer, essa mostra costumava ser disputada à tapa. A gente fazia, já fiz mesmo carro mais recente, debates aqui com sala lotada de gente acompanhando aqui, né? E mesas mais robustas, com 4 pessoas. Né? Gente, é isso. Obrigado. Gostei da tua camisa. Me amarra o White Snake, hein? Já fui a 2 shows dele, muito bom. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado também pela presença de vocês aí. Pessoal, só passar um recado rapidinho para vocês. Amanhã nós não temos debate, mas teremos 2 sessões. Às 4h30 da tarde, Eu Não Sou Seu Nego, e às 6h30 no Intenso Agora. Sendo que no Intenso Agora a entrada é grátis, então tem que pegar a senha lá na bilheteria 1 hora antes. Excelentes, tá? Excelentes, os dois, excelentes. E no sábado e no domingo, no sábado às 16 horas, o filme Como Nossos Pais, ele vai ser uma sessão de acessibilidade, com legendagem descritiva e audiodescrição. Então, se alguém que conhecer, alguém que necessita de uma dessas necessidades para poder assistir um filme, ajude a gente a divulgar, para a gente poder ter o público para qual essa sessão foi pensada inicialmente. Depois teremos o Logan, às 18 horas, e no domingo, o Terra Selvagem, que passou aqui hoje, às 4 horas, também vai ser com audiodescrição e legenda descritiva. Tá? E em seguida, às 18h30, o A Qualquer Custo. E, como eu disse no começo, de segunda a sábado da semana que vem, com exceção da terça, nós teremos os outros debates dos outros filmes da mostra. Tá certo? Só uma questãozinha assim, antes da gente encerrar. Já teve a sessão do filme do Romero, do comeback, do Despertar dos Mortos, já teve duas sessões e vai ter mais uma. No último dia. Do Despertar dos Mortos. Despertar dos Mortos vai ter no último dia. Então, eu queria recomendar bravamente essa questão do cinema de gênero, falando das coisas do mundo atual, das questões pertinentes, que quem não viu, veja o Zombie Despertar dos Mortos, do Romero, e que acompanha o cinema do Romero, que é um diretor que sempre trabalhou isso. Ele sempre usou o cinema de terror para falar de questões sociais, políticas, principalmente da exclusão. Valeu, gente. Obrigado e agradecer aqui nossos intérpretes de Libras também. Obrigado, tá, gente? Boa noite.